Ele fez tudo o que era preciso fazer. Agora as pessoas só precisam acreditar nisso, receber essa salvação que já foi adquirida por Jesus Cristo morrendo por nós na cruz. É preciso falarmos para as pessoas sobre isso. É preciso compartilharmos Cristo e a salvação com essas pessoas. Faça isso o mais urgentemente possível. Nós vamos orar agora. Logo após estaremos trazendo o questionário, as respostas corretas do nosso questionário. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, salva, Senhor, as pessoas. Ó Deus, quantos milhões de pessoas ainda não ouviram, Senhor, o Evangelho, precisam ouvir. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda essas pessoas. Ó Deus, capacita a Tua igreja. Ó Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a acreditar na Tua salvação, no Teu poder, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar a nossa salvação com os outros, Senhor, a podermos pregar o Teu Evangelho em todas as nações, a todas as pessoas, raças, tribos, línguas, nações, a regrarem, contestarem, confirmarem, ressurre graça e mexer. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a confirmar, Senhor, aqueles que precisam de ajuda para seguir adiante. Pai querido, coopera, Senhor, com a Tua igreja. Ó Senhor, desperta a Tua igreja nesses últimos dias a pregar o Evangelho a todos. Ó Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, de todos nós. E nos abençoe, Senhor, com a alegria, Senhor, com o despertamento, com o desejo de trabalharmos para Ti. Ó Pai querido, ajuda-nos, desperta-nos a cada um. Ajuda essas pessoas, Senhor, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Ó Pai querido, vá de encontro até eles, Senhor, e desperta-os para fazerem a Tua obra. Ó Senhor, desperta-os a começarem uma vida nova contigo a partir de hoje, a se entregarem totalmente a Ti, a amarem, Senhor, os pecadores. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja que nós estejamos aí em sua igreja, nos convide. Nosso endereço está aqui embaixo, nosso e-mail e também nosso telefone. Entre em contato conosco e estaremos aí na sua igreja ajudando de alguma forma. Então nós podemos dar aí palestras sobre a escola bíblica dominical, sobre aí professores, alunos, podemos falar sobre família, sobre missões, ou um culto de milagres, libertação, culto para jovens, namoro, noivado, casamento. Podemos falar sobre esses assuntos. Você nos convide, estaremos aí na sua igreja. Nós não cobramos, não se preocupe com cobrança. Nós não cobramos, nós não estipulamos nenhum tipo de salário, nem de oferta. Então vamos ao nosso questionário, onde nós estaremos trazendo as respostas do questionário que nós colocamos sempre em nosso site, todas as quintas-feiras à noite. Está pronto lá o questionário. Então lá está faltando as respostas e tem os espaços vazios para serem preenchidos. Aqui nos vídeos nós trazemos as respostas verdadeiras. Vamos então ao nosso questionário. Primeiro aí, textual, para completar. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Verdade prática. 2, para completar. Deus é amor, mas não permitirá que nenhum pecador impenitente fique impune. Aí dentro da nossa introdução, pergunta número 3. Onde serão julgados todos os ímpios, como por exemplo Adolf Hitler, que não foi levado a julgamento, pois preferiu suicidar-se a comparecer ante o Tribunal Internacional de Justiça, escapando assim da justiça humana. Então, no juízo final, ele será julgado e condenado. Tanto ele quanto os mais anônimos dos ímpios comparecerão ante o trono branco. Número 4. Quanto à igreja, onde estará enquanto perdurar o juízo do trono branco? Então estará ao lado de Cristo para administrar a justiça divina, inclusive aos anjos caídos. Parte 1. O que é o juízo final? Então, número 5. O que é o juízo final? Denomina-se assim o julgamento que o Senhor Deus conduzirá no final dos tempos
para retribuir a cada um consoante as suas obras. 2 Timóteo 4:1, Apocalipse 20:12. Número 6. Qual a base primordial do juízo final? Então é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Deuteronômio 32:4, Salmos 7:11, Apocalipse 16:7. Quando Jesus instaurará o juízo final? Número 7. Então, logo após a última apostasia da humanidade, no final do milênio, Apocalipse 20, 7-10. Então, a nossa parte 2, o julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. Pergunta número 8. Antes da instauração do juízo final, Deus julgará e sentenciará sumariamente 3 personagens. Quem são? A besta, o falso profeta e o dragão. Número 9. Quem inaugurará o lago que arde com fogo e enxofre? A besta e o falso profeta. Número 10. Como será o juízo sobre a besta? Então o anticristo será tão maléfico à humanidade que o Senhor lançará no lago de fogo 1000 anos antes do juízo final, como está Apocalipse 19:20. Repulsivo e abominável, não terá direito sequer ao último julgamento. Dessa forma, o Senhor destruirá por completo o sistema político deste mundo para implantar o governo milenial. Número 11. Como será o juízo sobre o falso profeta? Então o anticristo será tão maléfico à humanidade que o Senhor lançará no lago de fogo 1000 anos antes do juízo final, como está em Apocalipse 19:20, o mesmo que aconteceu com a besta. Repulsivo e abominável, não terá direito sequer ao último julgamento. Com seus prodígios e sinais mentirosos, deu todo o apoio ao anticristo, como está em Apocalipse 19:20. Com ele haverá de cair os ídolos e os falsos deuses que, desde o Gênesis, vêm afrontando ao Deus único e verdadeiro. Número 12. Como será o juízo sobre o dragão? Complete. Então, terminada a 70ª semana de Daniel, conhecida também como a Grande Tribulação, Deus aprisionará o dragão, e este será detido por 1000 anos, Apocalipse 22. Ele é a antiga serpente, é o diabo. No final do milênio, Satanás será temporariamente solto e sairá a seduzir as nações. Inexplicavelmente, muitos povos o seguirão. Nesse ponto, obrigamo-nos a perguntar: como o ser humano poderá recusar um governo tão perfeito como o de Cristo? Um governo que proporcionará justiça, segurança e bem-estar social a todos. O milênio, por conseguinte, será a última aventura humana antes da instauração do juízo final e do perfeito estado eterno, a Jerusalém Celeste. Parte 3. A instalação do trono branco. Número 13. Qual o simbolismo do trono branco? Então, nas Escrituras Sagradas, o branco é o símbolo da justiça divina, Apocalipse 19:8. O juízo final, pois, simbolizado pelo trono branco, será de tal forma processado que nele não haverá qualquer falha ou deslize. Será irretorquível. Salmos 19:9. Número 14. Onde estarão os redimidos de todas as eras? Apocalipse 24. Então estarão nos tronos dos justos. Lá nos acharemos, inclusive, para julgar os anjos caídos, como está em 1 Coríntios 6:3. Número 15. Quais as características do supremo juiz que irá conduzir o juízo final? Então o Senhor Deus é o juiz de toda a terra, Gênesis 18:25. Ele é o juiz de vivos e de mortos, Atos 10:42. Sua competência é inquestionável, 1 de Pedro 4:5. O Senhor é o justo juízo, Salmos 119:137. Número 16. Quais tipos de livros serão abertos no juízo final? Então escreve o evangelista que no juízo final muitos livros serão abertos. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, Apocalipse 20:12. Nesses livros acha-se escrita fidedignamente a história da humanidade. Nenhum registro é alterado. Todas as obras humanas acham-se neles anotadas. Entre esses volumes e rolos encontram-se também as Sagradas Escrituras, pois será com base nestas que haverá de ser processado, então, o juízo final. Parte 4. O julgamento dos mortos. Pergunta 17. Quais são os mortos julgados no juízo final e como serão julgados? Então, grandes e pequenos estarão diante do trono branco. Bilhões de seres humanos. Cada um destes será tratado individual e personalizadamente, diz o texto sagrado, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:13. Número 18. Quando se dará a primeira ressurreição? Então acontecerá no término da grande tribulação e contemplará os mártires desse período, Apocalipse 20, de 1 a 6. Número 19. Quando se dará a segunda ressurreição? Então dar-se-á logo após o milênio, trazendo novamente à vida ímpios e pecadores de todas as eras, Apocalipse 20, 12.
Pergunta número 20. Quais são os mortos da segunda ressurreição? Então, do homicida Caim ao último dos pecadores, todos lá estarão. Nero, Calígula, Hitler. Lá estarão também os pecadores anônimos que, agarrados à justiça própria, rejeitaram a graça de Deus. Os que morreram durante o milênio de igual modo se farão presentes. Os escritos do livro da vida tornarão a viver para tomar parte das bem-aventuranças da Jerusalém Celeste. Apocalipse 20, 4 a 6 e 15. Pergunta número 21. O que é a segunda morte? Então, o horror da segunda morte não está propriamente no lago de fogo, mas na separação definitiva e eterna de Deus. Os ímpios serão lançados deste lugar de tormentos, localizado nas trevas exteriores. Mateus 25:30. É um castigo real, num lugar real. Jamais terá fim. Parte 5, última parte, o julgamento da morte e do inferno. Pergunta número 22. Finalmente serão julgados a morte e o inferno. Embora não sejam pessoas, o que simbolizam? Então simbolizam os dois grandes castigos que recaíram sobre os filhos de Adão. A experiência física terminal e a penalidade eterna. Número 23. Como é o juízo sobre a morte? Complete. Afirma o apóstolo Paulo que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Os justos nunca mais experimentarão a morte, porque viverão eternamente ao lado do Senhor. Assim poderemos cantar. Tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 54. Ela também será lançada no lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Número 24. Como é o juízo sobre o inferno? Complete. O inferno não é um estado de espírito, é um lugar real. Lucas 16, 23. Mas está com seus dias contados. É o que diz o evangelista. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20, 14. O inferno será lançado no lago de fogo. Assim o Senhor aniquilará todas as maldições que desde Adão e Eva infelicitam a raça humana. Agora a nossa conclusão. Número 25, para completar. No lago de fogo não serão lançados apenas genocidas, como Nero e Hitler. Adúlteros e mentirosos também sofrerão as penalidades eternas, conforme adverte a palavra de Deus. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Infelizmente, tais pecados acham-se também entre os que invocam o nome de Deus. É hora de buscarmos ao Senhor. Sua advertência é grave e urgente. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Santidade ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.